Olá, irmãos, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anita e estamos aqui para estudarmos um texto do irmão Ney Ladeia, cujo nome é Como a Luz do Amanhecer. Lembrando que esse texto ele foi escrito para o Manancial e que o Manancial é uma publicação da União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece 365 meditações, uma para cada dia do ano. São textos devocionais escritos a partir de porções da Palavra de Deus, a Bíblia, que visa inspirar, confortar, confrontar, fortalecer e edificar espiritualmente, não só a sua vida, como a minha também. São gotas de esperança diárias que promovem transformação e crescimento. Então é importante eu dizer que eu não escrevi esse texto. Quem escreveu foi o irmão Ney Ladeia. Então o que eu vou fazer? Eu vou ler com vocês e contar aquilo que eu entendi, tá bom? Eu quero pedir que vocês compartilhem essa mensagem, né? Porque a gente vai ler um trecho da palavra de Deus e é uma coisa tão preciosa que as pessoas possam ouvir também, que elas possam também se conectar com as coisas que nós acreditamos, né? E, lógico, a palavra toda se direciona para Jesus Cristo, que as pessoas que não conhecem possam conhecê-los como Senhor e Salvador. E para aquelas como nós que conhecemos a Jesus, que possam ser edificadas, tá bom? Então vamos orar e pedir a Deus que esteja conosco nesse nosso devocional. Em nome de Jesus pedimos, Senhor, que Tu possas nos iluminar de forma que possamos compreender a Tua palavra, que possamos aplicá-la e que possamos ser pessoas melhores diante de Ti. Perdoa os nossos pecados, tudo que a gente faz de errado, Senhor. Que nós realmente possamos, a cada dia, ser aquilo que o Senhor espera de nós. É como nós pedimos em Teu nome. Amém. Bom, irmãos, então nós leremos Provérbios 4, de 10 a 27. E o tema é Como a Luz do Amanhecer. Bom, o versículo que o irmão vai escolher, o Ney Ladeia, é o 18, né? Que vai falar que o caminho daqueles que seguem a Deus é como o amanhecer, que vai brilhando, brilhando, brilhando até ser dia perfeito. Então, ao nascer do sol, o que acontece? Toda aquela escuridão, tudo que a gente não via, vai passando, né? A escuridão vai se dissipando e a vida desperta. É assim, desse jeito, que é o chamado para a sabedoria. A gente tem que ouvir a instrução do Senhor, guardar no coração e andar, em retidão. O texto vai lembrar a gente que o caminho dos justos não é uma coisa que fica parada, né? Nada disso. Mas ele vai, assim, paulatinamente crescendo, como uma luz, né? Como a luz do amanhecer, que começa bem suave lá no horizonte e vai se tornando uma luz que ilumina tudo, uma luz plena. Então, cada escolha de justiça, cada passo firme na verdade, nos conselhos do Senhor, vai acrescentando o quê? Claridade à nossa jornada. Então, o contraste é bem forte. O caminho daqueles que não servem a Deus são caminhos de treva. Mas quem guarda a palavra encontra o quê? Uma direção segura. O coração é a fonte da vida e, por isso, ele tem que estar protegido contra as distrações e os desvios, contra as coisas que nos afastam de Deus. O nascer do sol ensina pra gente que a vida em Deus é progressiva, passo por passo, passo por passo. Então a gente não está falando aqui de uma perfeição imediata, nada disso. Nós estamos falando de perfectibilidade, quer dizer, o caminho para buscar a perfeição, mas que é um caminho de crescimento constante, até que a luz possa brilhar na sua plenitude. Então, moral da história, hoje, quando você tiver o privilégio, amanhã, né, porque hoje já foi, amanhã, quando você tiver o privilégio de contemplar o nascer do sol, a aurora, lembra, bota uma coisa na sua cabeça, a sabedoria é como o sol que ilumina o horizonte. Caminhar com Deus é permitir que essa luz cresça em nós, afastando as sombras e conduzindo-nos ao dia perfeito. Amém? Bom, agora vamos ler nosso texto, Provérbios 4, de 10 a 27. E diz assim,
Escute, meu filho, aceite o que eu estou dizendo e você terá uma vida longa. Eu lhe tenho ensinado o caminho da sabedoria e a maneira certa de viver. Se você andar sabiamente, nada atrapalhará o seu caminho e você não tropeçará quando correr. Lembre sempre daquilo que aprendeu. A sua educação é a sua vida. Guarde-a bem. Não vá onde vão os maus. Não siga o exemplo deles. Não faça o que eles fazem. Afaste-se do mal. Desvie-se dele e passe de lado. Os maus não podem dormir sem ter feito alguma coisa má. E eles ficam acordados até conseguirem prejudicar alguém. Porque para eles a maldade e a violência são comida e bebida. A estrada em que caminham as pessoas direitas é como a luz da aurora, que brilha cada vez mais até ser dia claro. Mas a estrada dos maus é escuro como a noite. Eles caem e não podem ver no que foi que tropeçaram. Filho, presta atenção no que eu digo. Escuta as minhas palavras. Nunca deixe que elas se afastem de você. Lembre-se delas e ame-as. Elas darão vida longa e saúde a quem entendê-las. Tenha cuidado com o que você pensa, pois sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Nunca fale mentiras, nem diga palavras perversas. Olhe firme para frente, com toda a confiança. Não abaixe a cabeça envergonhado. Pense bem no que você vai fazer, e todos os seus planos darão certo. Evite o mal e caminhe sempre em frente. Não se desvie nem um só passo do caminho certo. Essa passagem é muito incrível, né? É um manual para a gente entender como agir diante de Deus, né? Eu achei maravilhoso. Bom, o texto então chama-se Como a Luz ao Amanhecer e o versículo escolhido é Provérbios 4, de 10 a 27, que diz o seguinte: Mas a vereda dos justos é como a luz ao alvorecer, que vai brilhando mais e mais até ser dia claro. Ora, tem duas imagens que são muito semelhantes. Quando o sol nasce e quando o sol se põe, né? A gente sempre vê nos filmes, em fotos, né? Que são imagens muito bonitas, né? A gente fica olhando e fica encantado. E quando a gente tem a oportunidade, a gente até tira foto, né? Mas tem uma distinção entre o nascer do sol e o pôr do sol. A luz do entardecer, ela vai ficando mais fraquinha até desaparecer completamente, né? E aí entra a noite, as trevas. E aí a gente já não consegue enxergar no horizonte, porque não tem mais luz. E aí a gente passa a ter dificuldade para enxergar, né? A gente já não tem mais. Principalmente quando você vai para o interior, que não tem muita iluminação em alguns lugares, aí você vê que fica mais difícil encontrar alternativa para você caminhar, né? Mas se você pensar no amanhecer, é totalmente oposto, né? O raiar do dia vai fazendo com que a escuridão vai se afastando, e assim, o medo que a gente tem, né, de não enxergar, acaba, né? Deixa de existir, porque a luz vai se aproximando, né? As cores começam a surgir, o horizonte se abre e a gente vê tudo de belo que tem no mundo, né? E a palavra de Deus fala o seguinte, né? Que a vereda dos justos, o caminho dos justos é como a luz ao amanhecer, né? Que ela vai brilhando mais e mais até ser dia claro. Isso é incrível, né? Então, lógico, a gente não alcançou a perfeição e está muito longe dela, mas a gente pode ir atrás da perfectibilidade, né? Que é o desejo de cada vez se tornar mais perfeito. Então, a gente pode se aproximar da perfeição a cada dia. O quê? Quando a gente vai tentando se tornar melhor, lembrando que Deus está conosco, com a perspectiva da eternidade plena e sabendo que a perfeição nos aguarda em Deus. Então, é este, sem dúvida, o plano de Deus para a nossa vida, né? Que nós nos tornemos santos como Ele é santo, que nos tornemos perfeitos como Ele é perfeito. Então, rumo à perfeição, né? Nós temos cada vez mais que nos aproximarmos de Deus
e nos tornarmos cada vez mais parecidos com Ele. Amém? Bom, o nosso manancial termina assim, ó. Ainda não alcançamos a perfeição, mas podemos nos aproximar dela a cada dia, tornando-nos melhores com a expectativa da eternidade plena e perfeita que nos aguarda. Bom, agora eu vou terminar deixando aqui meu abraço diário de urso, ó. Lembrando que para nós que sabemos que temos que ser como a luz do amanhecer, é incrível, né? Que vai brilhando, brilhando, brilhando até ser dia claro. Sim, para nós que sabemos disso, o abraço é certeiro. Não tem como deixar de abraçar. Então, abraça aí todas as pessoas, tá bom? Lembra também que temos um versículo para decorar, que é 1 Coríntios 3,16, que diz o seguinte: somos o templo onde o Espírito Santo habita, se move e manifesta a glória de Deus. E agora eu termino, né, deixando a frase de Augusto Nicodemos, que diz o seguinte: arrependimento não é quando você chora, é quando você muda.